vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Que a paz do Senhor esteja contigo e com a tua família. Informação: sexta-feira recebi o resultado do teste e deu negativo. Pelos sintomas que tinha, parecia Covid. Estou sem febre já fazem 3 dias e a recomendação médica é que ainda faça alguns dias de repouso e isolamento. Vou refazer o teste e o exame para poder confirmar se está certo ou está errado. Vou confirmar esse teste. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, saúdo a todos com a palavra da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, 14 a 18, que nos diz assim: Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprouver. Ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Como é complicado esse versículo, dizendo que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, mas é um Deus que nos cuida, um Deus que nos ama. E aí, refletindo essa semana, nesse tempo de isolamento, as coisas que mudaram bastante, e aí lembrando de tudo que a gente tem conversado, tudo que a gente tem falado, compartilhado, 2021, motivados à alegria e à esperança, como nos diz lá o profeta Isaías, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que também está agindo através de nós. E quando a gente compreende essa alegria e essa esperança, isso nos leva a um compromisso, nos leva a fazer a diferença. E como faço isso? Através de uma vida exemplar, uma vida de santidade, como nós vimos em 1 Pedro, capítulo 3, 13 a 18, a prática do bem. E aí a gente refletiu que faço isso porque o exemplo é Cristo. Em quem eu creio, em quem tu crês. E nós só conseguimos essa alegria, essa esperança numa vida exemplar com fé. E aí fiquei refletindo que em outubro do ano passado, fiz uma pergunta num dos nossos vídeos: crer e ter fé são a mesma coisa? E a resposta foi sim. O que nós vamos ver hoje é que fé e crer são iguais quando estiverem relacionados, ligados com Jesus Cristo e com sua palavra. O que nós vimos sobre fé é uma experiência, é uma transformação, é uma reação realizada no coração depois do arrependimento. Esta fé é a fé salvadora, que parte de uma atitude em que uma pessoa ela inteiramente descansa em absoluta confiança e dependência no poder, na bondade e na sabedoria de Deus. Vimos se crer e ter fé é a mesma coisa, que crer, eu repouso a minha confiança inteira nesse Deus, eu coloco a minha vida à mão de Deus por fé, onde eu encontro descanso e paz. Naquele momento aprendemos onde Jesus aparece no meio dos discípulos, e aí aprendemos que Jesus está sempre conosco. Aprendemos que Jesus nos dá a paz na convicção que cremos que Ele está vivo. Aprendemos que andamos por fé como discípulos e discípulas. E aprendemos que Cristo abre as portas trancadas para se fazer presente. O que eu gostaria de compartilhar hoje é a fé que vence.
a fé que vence o mundo. E para isso eu compartilho a palavra de 1 João capítulo 5, 1 a 5, que nos diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Diz todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus, que todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama aquele que é nascido. E aí diz que quando a gente entende isso, nós somos conhecidos porque amamos os filhos de Deus. E quando amamos, praticamos os mandamentos desse Deus. E esse amor de Deus que nós podemos guardar, porque eles não são penosos. Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. O jugo de Cristo é sempre suave. Porque os nascidos de Deus, aqueles que creem, aqueles que têm fé, vence o mundo. E a vitória que Deus quer nos ensinar que vence o mundo, a nossa fé. E essa fé que nos dá a vitória sobre o mundo é a certeza que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, em que Deus mostrou o seu amor para conosco. Todo Filho de Deus pode vencer o mundo, assim como Jesus venceu. E quem vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E tudo isso sempre nos leva a uma pergunta: o que é fé? Queremos sempre aprender mais, porque ouvimos pessoas dizerem que têm fé. Por exemplo, estava refletindo sobre isso. Duas músicas populares, não sei se você conhece, uma talvez não, outra talvez, sei lá. Mas duas músicas populares que falam: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. E a outra música que é mais popular, mais conhecida: anda com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Essas duas músicas, elas refletem o que é acreditar que a minha vontade será feita. Aqui também reflete que é ter fé nas pessoas, é confiar nas pessoas. Mas a gente sabe que um dia as pessoas irão nos decepcionar. Aí você pode estar pensando: mas não é um pouco de exagero? Mas pensa bem, você faz 9 coisas certas e uma errada. De qual vão lembrar? Iremos dizer que perdemos a fé nas pessoas. Mas nós encontramos em Jesus. É a fé que vence, a fé que precisamos. É crer que a vontade de Deus será feita, indiferente da nossa. A fé em Jesus permite que se diga que assim seja, para algo que aconteceu contrária à nossa vontade. Como a gente vê em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Significa, meu irmão, minha irmã, que pela fé o cristão aceita como verdade as realidades que são mantidas invisíveis. Fé é não esperar algo em troca ou compensador. É crer que Deus em Jesus Cristo suprirá todas as coisas. Sempre fé, ela é pessoal. É sempre em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Crer que Ele existe e se torna o nosso galardoador. Ou seja, aquele que dá o prêmio do que o busca. E o prêmio é a vida eterna. Se olharmos Hebreus 11:6, que nos diz assim:
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, a fé é necessária, é a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo nos aproxima de Deus. Crer que pela fé Deus criou o mundo por sua palavra. Isso nos diz lá Hebreus 11:3 assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Crer e fé. Crer, o dicionário diz, é acreditar, confiar. Fé é confiar, crédito, autenticidade, sinceridade. Pessoas têm fé e creiam, mas não conseguem entregar, não conseguem descansar, não conseguem repousar no Senhor. Porque entre fé, crer e acreditar, há uma diferença. Crer é confiar com o coração. Acreditar é dar crédito. E fé é um ato de entrega e confiança sem nenhuma comprovação em troca. Ter fé é comprometer-se com Deus. Podemos crer e não ter fé. Podemos crer em Jesus Cristo, mas não entregar totalmente a nossa vida em fé nas suas mãos. Fé é a confiança em Deus, em Cristo e na sua palavra. Confiança na obra salvadora de Jesus Cristo e aceitação dos seus benefícios. Esta fé é a fé genuína, é a fé pura que vence o mundo. E algumas coisas podemos aprender. Primeiro, ninguém pode julgar a fé do outro. O que podemos ver, podemos perceber, é o fruto do agir de Deus, do arrependimento, não a fé. Jamais julgue a fé de alguém. Segundo, podemos aprender, a palavra diz para todos, para todas. Não é só para alguns, é para todos, o presente, a graça, a salvação. Mas é para todos. Mas tem que crer e amar, isso é necessário. Para sermos conhecidos e assim praticarmos o amor de Deus, que é guardar os seus mandamentos, que não são difíceis de praticar, basta permitir Deus agir. Em terceiro, aprendemos sobre essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a nossa vitória maior é a vida eterna. E vence aquele que crê. E podemos aprender a crer e ter fé. E assim nós vamos aprender a confiar. Ou seja, eu vou descansar e repousar no Senhor todas as coisas. Vou aprender a perseverar. E vou aprender a agradecer. Que Deus possa estar conduzindo a tua vida, que Deus possa estar abençoando a tua semana. Queremos sempre servir ao Senhor com alegria, do modo que sabemos, do modo que temos. Mas crer com fé, com coração. Crer que Deus pode nos dar um grande passo para a gente poder confiar nele, porque esse descansar e repousar no Senhor é a coisa mais importante que podemos aprender na vida. Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo. Por isso, fica na paz do Senhor, abençoado semana para ti, para tua família, em nome de Jesus. Amém.